Declaro aberta a 28ª reunião extraordinária da Comissão Especial destinada a acompanhar as ações de combate ao câncer no Brasil. Encontra-se à disposição na página da Comissão da Internet a ata da 27ª reunião realizada no dia 8 de novembro de 2022. Fica dispensada a sua leitura nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa, 123/2020. Não havendo quem queira retificá-la em votação a ata. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovada. Informo que a sinopse do expediente recebido encontra-se à disposição na página da Comissão da Internet. Nossa ordem do dia hoje prevê a realização de audiência pública e a deliberação de requerimento. Nós vamos dar início com a realização da audiência pública com o objetivo de debater o tema o prazo entre a incorporação de novos medicamentos para o tratamento do câncer de mama pelo Sistema Único de Saúde e sua efetiva disponibilização às pacientes. Esclareço que essa audiência pública cumpre decisão do colegiado em atendimento aos requerimentos de número 7 de 2021, de autoria do deputado Wellington Prado, 5 de 2022, de autoria da deputada Silvia Cristina, e 9 de 2022, de autoria da deputada Flávia Moraes. Dando início à audiência pública, informo que participarão os senhores e as senhoras. Eu queria aqui agradecer a presença dos expositores, daqueles que vão estar participando conosco dessa audiência pública, e nós vamos, então, chamar os nossos convidados. Paulo Benevento, diretor da Advocacy da União e Apoio do Combate ao Câncer de Mama, UNACAM. Danildes dos Santos Teixeira, membro da Comissão de Saúde da União de Apoio ao Combate ao Câncer de Mama, UNACAM. Maíra Calef, presidente da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde de Mama, FEMAMA. Quem quer falar primeiro? Eduardo David, representante da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde. Clarissa Rodrigues Soares, coordenadora-geral da Coordenação Geral de Componentes Especializados da Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde. Tarsila Pires Mega, coordenadora do Monitoramento de Tecnologia em Saúde do Ministério da Saúde. Alexandre Schneider, procurador da República, coordenador do subgrupo de Oncologia da Primeira Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Ticiana Andréa Salles Nogueira, procuradora da República, coordenadora do Grupo de Trabalho de Saúde da Primeira Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Luciana Rhodes, presidente do Instituto Oncoguia. E Maria Del Pilar Esteves Diniz, médico oncologista, mestre e doutora pela USP e representante da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Para melhor andamento dos trabalhos, esclareço que adotaremos os seguintes procedimentos. Tempo concedido aos parlamentares será de 10 minutos, não podendo haver apartes. Os deputados interessados em interpelar os palestrantes deverão escrever previamente pelo aplicativo Infoleg em lista específica. As perguntas serão feitas ao final da palestra e deverão restringir-se ao assunto de exposição, formuladas no prazo máximo de 3 minutos. E antes de encerrar, nós teremos, então, mais 3 minutos para as considerações finais dos nossos convidados. Essa reunião está sendo gravada, né, e vai ser transmitida pela internet, pelo E-Democracia, e nós vamos, então, iniciar. Eu queria, antes, agradecer a participação de todos, né, dizer que essa comissão ela tem tratado de temas de extrema relevância, né, para o combate e enfrentamento ao câncer no Brasil. Nós temos aí várias entidades que têm sido parceiras, participam ativamente dos debates, das discussões, e hoje, através dessa audiência pública, mais um momento importante de discussão desse tema. Eu queria, então, passar a palavra para o primeiro orador, e aí a gente pede aí a atenção de todos, né, para que nós possamos aqui ouvir a todos os oradores, e vamos iniciar, então, ouvindo o diretor da Advocacy da União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama, Paulo Benevento, da UNACAM. UNACAM, isso. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Me ouvem bem? Sim? Ok. Sim, estamos ouvindo. Ok. Obrigado pelo convite.
É uma satisfação poder estar aqui falar sobre acesso, tratamento oncológico. Agradecer também o interesse de todos, né, dos parlamentares envolvidos. Acho que é muito importante a gente ter esse respaldo de parlamentares tão sempre dispostos e envolvidos com a causa. Agradecer e cumprimentar a presença de todos, líderes aí de associações de pacientes, autoridades. Eu estou com Covid, então talvez eu tenha algum problema de engasgar, de tossir, peço desculpas por isso, mas talvez eu não tenha controle. Bom, o nosso tema hoje aqui, principal, eu não trouxe apresentação, minha tarefa aqui, o meu papel é fazer uma apresentação bem rápida, porque eu sei que na sequência tem uma colega minha também da UNACAM, que tem uma apresentação, uma pesquisa que ela vai apresentar. O tema hoje é esse prazo de 180 dias. Importante a gente dizer, né, que o que a gente está falando aqui é de um sistema que foi implantado, né, que existe hoje, a respeito do qual a gente está de acordo, né, que assim, a integralidade na assistência terapêutica hoje está vinculada a um processo de avaliação de tecnologias. Então, para que uma tecnologia ela seja introduzida no nosso Sistema Único de Saúde hoje, é necessário um processo de avaliação focado em eficácia, focado em eficiência. Aquelas tecnologias que são comprovadamente eficazes e eficientes devem estar no sistema, as outras não. O problema é que, quando uma tecnologia ela é introduzida formalmente no sistema por meio de um processo, né, de incorporação, existe um prazo para que seja feita a oferta, seja efetivada a oferta desse medicamento no SUS. Esse prazo, infelizmente, ele é um prazo que não está na lei. Ele não é um prazo legal. Ele é um prazo que está num decreto do presidente da República, né? Um decreto presidencial. Tá? E esse prazo ele é descumprido. Ele não é descumprido só para câncer. Ele é um prazo que vem sendo descumprido para qualquer bloco, grupo todos os medicamentos têm muita dificuldade em relação a esse prazo. Eles não são cumpridos. Acontece que nós temos, em relação a, por exemplo, componente especializado da assistência farmacêutica, nós temos um procedimento um pouco mais previsível, um pouco mais claro. Então, quando você tem ali uma incorporação, na sequência você tem uma série de etapas, né? Então, você tem a protocolização, você tem a pactuação, você tem a licitação, contratação, inclusão na tabela, logística. Se há algum problema e se esse prazo não é cumprido, basta verificar em qual etapa aconteceu o problema e a gente faz isso melhor ou pior em algumas situações e o Ministério Público às vezes ajuda e as coisas vão funcionando assim. Para câncer, a gente tem um problema mais grave. Tá? Então, primeiro, eu acho que o primeiro encaminhamento que a gente poderia ter, a primeira indicação, é a necessidade, talvez, a gente ter esse prazo na lei. Mas esse prazo ele deveria ir para a lei disciplinar exatamente os detalhes desse prazo, contagem e mais aspectos, e dar mais clareza para isso tudo. Acontece que na oncologia a gente tem um problema muito mais complexo do que simplesmente o descumprimento desse prazo. Em oncologia, a gente precisa olhar as coisas numa perspectiva muito diferente, né? Porque a complexidade ela é muito maior na oncologia. A gente tem, em oncologia, uma questão que não é exatamente se o prazo vai ser cumprido ou não. A questão na oncologia é se algum dia os medicamentos vão, de fato, chegar para todos os pacientes. Porque no sistema atual que nós temos, no modelo da assistência oncológica, que é o preponderante hoje, a gente tem um sistema híbrido em oncologia, mas no modelo da assistência oncológica, não é possível hoje, da maneira como está, prover acesso. A introdução de medicamentos no Sistema Único de Saúde oncológicos, eles não dependem necessariamente de uma incorporação. Existem outras maneiras de você incorporar um medicamento no sistema hoje e, preponderantemente, essa incorporação ela tem sido feita por hospitais habilitados em oncologia. São mais de 300 hospitais habilitados em oncologia. E esses hospitais, eles têm autonomia para desenvolver os seus próprios protocolos e incluir nos seus protocolos medicamentos, tendo como base as diretrizes diagnósticas terapêuticas do Ministério da Saúde, entretanto, com uma série de problemas. Primeiro, um problema gravíssimo de equidade. Né? É uma dificuldade muito grande, primeiro, interpretar as DDTs de forma uniforme, de maneira uniforme em todo o território nacional. É muito difícil. Então, você tem hospitais habilitados em oncologia que têm protocolos, tem diferentes de outros hospitais, e aí você tem acesso diferente e, praticamente, um paciente, ele não sabe qual... O tratamento que um paciente vai receber depende muito
CACOM ou do NACOM a que ele está vinculado. É um problema de equidade gravíssimo que existe, né? E nós temos dois problemas, então. O problema das DDTs, a interpretação dessas DDTs pelos próprios hospitais, né? Existe uma divergência muito grande, tratamentos diferentes, protocolos diferentes para hospitais, e um problema grave de financiamento, porque nesse modelo da assistência oncológica, o pagamento, a remuneração dos hospitais é feita por pacotes. Então, existe um valor mensal de APAC, né, que é destinada para a remuneração desses hospitais, e os hospitais dizem que esse valor não é suficiente para que eles possam efetivar a oferta de medicamentos incorporados. E aí a gente tem uma divergência grande com o Ministério da Saúde, que diz, não, na verdade, o que a gente tem não é exatamente um problema de APAC, mas é que existem outras fontes de financiamento, e os hospitais não dizem isso, não escondem. Enfim, há uma guerra de narrativas a respeito de se está ou não faltando dinheiro, e nós não sabemos qual é a verdade. Então, eu acho que a gente, como encaminhamento, eu acho que seria bastante interessante que a gente tivesse uma indicação da necessidade de um estudo sobre a sustentabilidade financeira desses hospitais habilitados em oncologia. Que a gente pudesse saber se, afinal de contas, as outras fontes de financiamento são suficientes para implementar acesso nesses hospitais, ou se não, se os gestores desses hospitais eles têm razão em dizer que a APAC está desatualizada e, por isso, não há acesso. Eu acho que são esses 3 pontos que eu gostaria de levantar. A necessidade, aí, talvez, da gente ter uma indicação, uma possibilidade de colocar esse prazo na lei, criar guias, né, para uniformizar a interpretação das DDTs no território nacional todo, todos os hospitais habilitados em oncologia, e a gente ter esse estudo de sustentabilidade, uma auditoria nesses hospitais para saber qual é a real situação. Então, essa é a minha contribuição, agradeço, fico à disposição. Oi, estão me ouvindo? Oi. Estamos ouvindo, deputada. Um pouquinho o sinal, mas nós vamos dando continuidade. Agradeço as palavras do Paulo e eu passo a palavra agora. Só um minutinho. Só um minutinho, por favor. Chamo agora membro da Comissão de Saúde da União e Apoio ao Combate ao Câncer, da UNACAM, Danildes dos Santos Teixeira. Olá, boa tarde a todos. Todos me ouvem? Sim. Maravilha. Bom, primeiramente, gostaria aqui, né, de agradecer, cumprimentar a presidente dessa sessão, a nobre deputada Flávia Moraes, esta que, por ter atendido aí a um pedido da UNACAM, na pessoa da nossa presidente, Clarícia Ramos, na verdade, para que nós estivéssemos aqui reunidos hoje nessa sessão, né, falando aí, tratando de um tema tão importante, tão especial quanto é essa questão dos medicamentos, né, da incorporação dos medicamentos, né? Assim, também agradeço à Comissão Especial de Combate ao Câncer por também ter abraçado causa das mais nobres e mais necessárias. Cumprimento ainda a presidente da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde de Mama, FEMAMA, a Maíra
Calef, ao meu colega, doutor Paulo Benevento, estimo melhoras, doutor, muito obrigada por vossa contribuição aqui, é sempre um prazer estar contigo, sempre um vasto aprendizado. Aqui também, né, agradeço aos representantes do Ministério Público, aos médicos oncologistas que estarão aqui também nesta tarde contribuindo conosco acerca desse tema tão relevante, e extensivos aos demais participantes. Bom, o objetivo, né, como já foi dito anteriormente pela nobre presidente aí da sessão, é que nós possamos tratarmos aí acerca dessa temática que, no que tange ao prazo, a identificação do prazo entre a publicação e incorporação dos medicamentos para o câncer de mama, né, desde ali, quando eles, na verdade, são inseridos no Diário Oficial, são divulgados, e a sua disponibilização aos pacientes. É importante que nós tenhamos, na verdade, essas explicações, porque, no que tange a esses atrasos, como bem foi falado pelo doutor Paulo, quando nós tratamos aí de questões atinentes ao câncer, seja ele de mama, seja da oncologia, de uma forma mais ampla, todos nós, enquanto cidadãos, enquanto pacientes, ou e nós que estamos investidos aí por algum cargo, precisamos sim lutar, hastear nossas bandeiras, para que nós possamos fazer com que, num tempo mais célere, essas informações e esse caminho sejam o mais curto possível, porque nós estamos tratando aqui de vidas, né? Então, a humanidade aqui, ela precisa estar, claro, muito latente, muito precisa. E os médicos estão aqui, que vão, com certeza, falar conosco, explanar um pouco mais, sabem melhor que ninguém da importância de uma medicação efetiva e utilizada em tempo primério, em tempo ágil, em tempo rápido, né? Em que pese este recorte que nós vamos tratar hoje, no que tange a disparidade entre o lapso temporal, né, da inserção desses medicamentos no sistema do SUS, até que ele chegue, de fato, aos pacientes, este recorte, ele cabe também à oncologia de um modo geral. E é imprescindível nós lembrarmos também que, quando se trata de saúde, estamos tratando de vidas, né, gente? E principalmente quando se luta aí por algo tão voraz como é o tratamento de um câncer. Eu, particularmente, eu falo isso para vocês porque hoje eu estou usando a minha voz aqui, emprestando aqui para a nossa instituição, para a UNACAM, mas, embora eu seja uma advogada, eu também sou uma paciente oncológica. Então, quando nós sentimos na pele todas essas dificuldades, nós sabemos valorar a importância da medicação chegar em tempo ágil, até para se evitar aí, né, para ter uma sobrevida melhor, para que nós possamos, de fato, aí, também termos uma melhor qualidade de vida, né, porque os danos são gritantes. Bom, partindo um pouquinho aqui também, né, nós estamos, importante salientarmos aqui, desculpa, é importante nós ressaltarmos aqui, que esses nossos recortes, eles foram feitos aí em cima do relatório de avaliação, né, da CGU, e nós pegamos informações também, nós fizemos esse estudo também, essa análise, em cima dos medicamentos que são disponibilizados, bem como, né, além desses documentos, desses medicamentos que são disponibilizados, a efetividade deles no tratamento em si, né? Então, partindo aqui já, sem mais delongas, né, nós falando aí, tratando, primeiro, a lei, ela nos traz aí essa importância dos 180 dias, né? Nós temos aí a Lei 8080, né, que ela traz no seu artigo 19R, artigo 25 do anexo da portaria MS número 2009 de 2012, nos traz aí diretrizes no que tange a essa questão do prazo de 180 dias. É importante nós falarmos também que, quando se fala da incorporação de medicamentos no sistema SUS, a própria lei, ela é clara, ela diz que esse prazo de 180 dias, ele, na verdade, ele não é um prazo ali que você possa postergá-lo, né?
ele é imutável, se precisa realmente em caráter improrrogável esse prazo de 180 dias, quando nós estamos ali já na base da incorporação. Existe uma possibilidade, sim, de dilação de prazo por 90 dias, desde que esse prazo seja justificado, mas num período que antecede tudo isso, né? Então, é importante nós sabermos realmente aí que existe, sim, um prazo, é importante nós colocarmos, trazermos à baila toda essa efetividade no sistema, e mais que isso, também os representantes do Ministério Público, né, que sempre são super parceiros nas ações, também possam, como fiscais da lei, chegar, né, junto para que nós possamos viabilizar, fazer com que todo esse trâmite ocorra de uma forma mais rápida, mais ágil, mais singela. Porque só quem já passou, quem sentiu na pele, ou quem teve um paciente, um amigo, um familiar acometido por um câncer, sabe como é importante chegar para nós ali toda essa gama de medicações, né, para poder ser tratado com o menor dano possível. Eu sou uma paciente oncológica, eu fui mastectomizada, fiz todo o meu tratamento pelo SUS, então eu estou falando de cadeira cativa, a importância de nós termos aí, nós recebermos todo esse atendimento, todo esse aparato, seja através dos exames, seja através das medicações, né? Porque a partir disso nós vamos sim conseguir grandes construções, né? Em que pese nós falarmos aí também a questão de gestão, quando pega-se essa questão da incorporação medicamentosa, em que pese a fragilidade ali dos entes federativos, na questão da compra, que se não há consenso, alguém falou? Bom, se não há consenso, né, de todos, então, diante disso, existe um impasse. E nós, o UNACAM, quando eu falo, né, nós, estou falando em nome da UNACAM, nós primamos, sim, que essa situação, que essa compra medicamentosa, ela seja feita ali de uma forma centralizada pelo Ministério da Saúde. Até porque, primeiro que, se existe um impasse entre os entes federativos e nós temos uma questão latente, que são pacientes necessitando de atendimento, nada mais justo ali, né? Até para que essa paciente possa ter garantido o seu medicamento, de acordo ali com o caso concreto, né? Porque as pessoas, elas têm, embora existam ali os tipos de cânceres, né? Mas cada um tem as suas peculiaridades, então nem sempre o medicamento X vai ser o mesmo a ser utilizado por todos os pacientes. É importante que nós possamos, sim, pormenorizar essas questões. Então, diante disso, daí dá-se essa importância de nós falarmos dessa temática. Falando de prazo, partindo aqui já para o prazo, né? Nós temos aqui, foi feito um estudo, tem uma tabela, até, eu não sei se o pessoal consegue colocar aqui, por favor, se for possível, nós disponibilizamos, mas se não, eu vou falar para vocês de qualquer modo, se não houver condições de pôr. Nós temos aqui a data de publicação, né, da incorporação do medicamento, nós temos a primeira entrega, né, que é via contrato, e depois o tempo decorrido e o tempo de atraso. E todos os medicamentos, todo estudo que foi feito, infelizmente, todos esses foram entregues com atraso. Nós temos, por exemplo, aqui o trastuzumab para o tratamento de câncer de mama inicial. Só para ter ideia disso, a data de publicação no Diário Oficial foi de 26/7/2012. A primeira entrega, via contrato, ela se deu em 28/1/2013. No mínimo, 186 dias de atraso, né? Aí, 186 dias decorrido, prazo decorrido, com atraso de 6 dias. Aí alguém fala, poxa, doutora, mas espera aí, 6 dias de atraso apenas não é considerável, né? Pode ser um prazo irrisório. Quando nós tratamos de vidas, eu asseguro para vocês, os médicos estão aqui que vão poder, né, falar aí, quando nós tratamos de vidas, cada minuto conta. E para o paciente oncológico, muito mais. Não à toa que os ciclos quimioterápicos de pacientes aí se alteram, quando alguns têm ciclos aí a cada 21 dias e outros semanal. Então, nós não podemos simplesmente menosprezar
que um prazo de 6 dias é um prazo aí considerável. A lei existe, a partir do momento que nós temos portarias que regulamentam tudo isso, nós temos aí também, né, o Estado, quando ele avoca para si toda essa responsabilidade, as compras são efetivadas e é publicado no Diário Oficial para que realmente a população tenha acesso a isso. É importante também que nós possamos estar ali vigilantes no que tange a essas questões e fazer com que, de fato, sejam cumpridos, né? Eu costumo dizer que a lei, ela existe e as portarias existem ali, todas elas atreladas, claro, ao Estado, porque avoca para si essa responsabilidade através dos ministérios, através de todos os entes envolvidos para que se faça chegar. Então, é importante que nós possamos se imprimar, porque aqui nós falamos de vida e cada vida conta, sim. Outro número também, outro dado que nós podemos trazer também. Oi. Se você me permite, desculpa te interromper, se tiver a possibilidade de eu passar agora para a doutora Maíra, porque ela tem, inclusive, um horário, tem até uma cirurgia para realizar, e ela é a próxima para falar, e já estourou aí o tempo. Aí depois eu posso retornar para você. Não pode tem problema, ser? Eu queria aproveitar aqui rapidamente, cumprimentar aqui todos os convidados, cumprimentar a deputada Flávia, que também é uma das autoras desse requerimento. Você está coberta de razão, não tem justificativa, é uma luta muito grande para incorporar. Depois que incorpora, né, passa o prazo, vence todo o prazo legal e não chega os medicamentos, né? E quem tem câncer é questão de prazo. Eu estava, inclusive, agora há pouco, né, com a ministra-presidente do STJ, e eu levei para ela essa situação, uma situação muito séria em relação à judicialização, né? Também a gente tem que resolver essa situação, né? Quem tem câncer não pode esperar, câncer é uma situação emergencial. E depois eu vou passar para a doutora Maíra, e eu tenho várias preocupações. Inclusive, eu participei hoje da primeira reunião em relação ao grupo de transição na área da saúde, e a questão realmente é muito grave, né? Só não tem recurso para o tratamento ao câncer no orçamento para o ano que vem, ponto. Não tem recurso para o tratamento ao câncer, não tem recurso no orçamento para o tratamento das doenças crônicas, né? Eu fiz esse levantamento lá hoje na equipe de transição com todos os líderes, e a gente tem que resolver agora no orçamento para o ano que vem, né? Não podemos aceitar e admitir. Tem que recompor e garantir os recursos no orçamento para o tratamento ao câncer. O orçamento do jeito que está não pode continuar. Não tem recurso, né, suficiente para tratar o câncer. Se a situação hoje está difícil, imagine se a gente aprovar um orçamento desse jeito, o que vai acontecer para o ano que vem. E vocês estão cobertos aí de razão, te parabenizar, mas já passo rapidamente, né, a palavra para a Maíra, e já chamo o doutor Alexandre, né, que é o procurador da República, para que possa aqui compor a mesa, e já pedir desculpa, porque aqui hoje nós estamos nessa correria, eu estou participando, né, da transição, né, de discussão, né, do orçamento para o ano que vem da equipe de transição na área da saúde, né? Tivemos essa visita agora, né, com a presidente do STJ, agora daqui a pouco eu já tenho uma fala, né, no Global Forum, aqui como presidente da comissão. Tem o parecer que eu tenho que apresentar urgentemente em relação às vacinas, né, nas escolas, né, como relator da CCJ, que eu já estou correndo, que isso é uma prioridade assim, urgente, para a gente possa aprovar outro projeto também. Então, tudo ao mesmo tempo. Então, eu peço assim, desculpa a todos, né, pela correria, e eu vou ter que, né, me ausentar, mas já passo agora imediatamente a palavra para a doutora Mayra, né, que é presidente da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde e da Mama. Boa tarde a todos. Estou aqui numa situação agora com essa notícia, deputado Wellington, que o senhor nos dá, que não tem orçamento programado para câncer e as doenças crônicas. Eu fico totalmente desesperada, e o senhor está correndo aí, e a gente quer lhe ajudar. E é por isso que essa audiência pública está acontecendo. Eu sou presidente de instituições voluntariamente, sou médica, mastologista, sou presidente da FEMAMA, mas também do Instituto de Governança contra o Câncer, que tem essa missão, né, esse objetivo de propor iniciativas, estudar estratégias, mas o que a gente tem visto, com exceção da casa, com a sua
com a sua liderança e de alguns outros deputados federais, a gente não tem tido diálogo com o Ministério da Saúde, a gente não tem tido diálogo, e nós estamos aqui para ajudar. E, em conjunto com a Rede FEMAMA, a gente quer buscar soluções, e seus parceiros também, porque aqui tem um grupo forte aqui que foi convocado e está aqui presente. Então, nós precisamos incorporar ou botar na nossa agenda, não é só a questão do câncer, é financiamento, sim. Porque a gente sabe dos problemas, a gente viu tudo o que aconteceu com o Covid, mas a gente também aprendeu muito com isso. Então, nós estamos aqui por uma mudança urgente em diferentes níveis. E a gente vê como lideranças que estão aqui de redes e de associações de pacientes, a gente luta para ampliar o acesso e qualidade dos serviços e os tratamentos disponíveis. A gente vê que existe uma morosidade, uma falta até de consideração, de transparência nos processos. Então, quando se falou de prazo, aqui a colega falou de 6 dias. Não, tem medicações na mesma linha do HER2 que demoraram anos para ser incorporado, e quando foi incorporado, nunca chegou na prateleira e acesso ao paciente. Então, de quem a gente cobra, senhor deputado? O que a gente faz quando esses prazos passam? Ninguém, a gente se manifesta, a gente faz audiências públicas, a gente bota na mídia, mas nada acontece. Então, agora a gente está vendo também uma ameaça dessas compras pelos estados de forma descentralizada como uma medida de agilidade. Não, isso não vai ser agilidade. A compra centralizada, na nossa opinião, até pode favorecer, se ela fosse bem feita. Ela poderia, negociações, já que tem muito problema de dinheiro, a gente não tem celeridade nas pactuações, tudo demora, e aí o próximo mês, e a próxima reunião, e o paciente, nessa expectativa, nesses atrasos, nessa falta de humanidade, matam as pessoas. O câncer é tempo dependente, não só no seu diagnóstico, como também no seu tratamento. E a gente conseguiu, com uma mobilização enorme, reverter um posicionamento e incorporar drogas essenciais, mesmo depois de 1 ano, ainda não está disponível. Já passou os 6 meses, já passou um monte de coisa. E o paciente ainda não teve acesso. Então, eu não vou me delongar, porque eu tenho certeza, e eu tenho uma cirurgia para fazer agora, porque isso não espera. Eu tenho um compromisso com o paciente, ela precisa ser operada e ela precisa receber tratamento. Então, quando eu vejo que o contraponto dentro das agências e do próprio Ministério da Saúde, a respeito disso, para contribuir. A minha opinião é que nós precisamos mudar, e urgente. Como o senhor mesmo disse, o câncer não espera. E esses... Do jeito que está. A gente tem que resolver. Infelizmente, no Brasil é desse jeito. É uma briga muito grande para a gente aprovar uma lei, a gente aprova a incorporação, depois uma luta maior ainda para a lei sair do papel. É do mesmo jeito a lei dos 30 dias e dos 60 dias, que já é muito prazo, né? Tem alguns tipos de câncer que a pessoa não pode esperar mais de 10 dias. Já tem, às vezes, que entrar já com a medicação, você tem que fazer uma cirurgia, às vezes um câncer de pele, não melanoma, às vezes um procedimento simples, né? Simples, barato, né? Demora às vezes meses, anos, né, para ser feito, e isso não pode mais acontecer. Então, nós vamos continuar fazendo aí essas gestões, e a comissão, o objetivo da comissão é justamente isso, é dar voz, né,
pressionar as autoridades responsáveis, constituídas, para que a gente transforme, né, aquilo, né, que já existe do ponto de vista legal em realidade, que ela possa ser cumprida e possa ser respeitada, e fazer as modificações legislativas em relação à judicialização, porque se adere a uma ata de preço nacional. Mas, enfim, eu já vou ter que me ausentar do câncer. Não tem recurso suficiente para o tratamento das doenças crônicas, não tem recursos no orçamento para o ano que vem para as farmácias populares, mas a nossa voz teve força e eco na comissão de transição. Todos os líderes acataram, né, a questão de recomposição, né, dos valores para o tratamento ao câncer, para doenças crônicas e também para as farmácias populares. Então já teve um eco, né, o vice-presidente da República eleito já assumiu esse compromisso, né, de garantir os recursos aí necessários para o orçamento do ano que vem. Já vamos dar continuidade, vamos fazer o acompanhamento, mas já temos um posicionamento aí positivo de fazer essa recomposição. E eu não tenho dúvida nenhuma que a saída é a gente aprovar o Fundo Nacional de Enfrentamento ao Câncer, que a gente terá recursos suficientes no orçamento, com a rubrica específica para tratar o câncer. Essa é a saída. Inclusive, nós estamos correndo, conversei ontem com o presidente Lira, ver a possibilidade, né, agora no mês de novembro, do tabaco, das bebidas alcoólicas e não alcoólicas, dos acordos judiciais em todas as esferas do poder judiciário, das criptomoedas apreendidas provenientes do crime organizado. Nós vamos ter bilhões e bilhões de reais para o enfrentamento ao câncer, dar um tratamento justo, humanizado e com rapidez. A doutora Mayra colocou muito bem, né? O câncer é questão de tempo, não só no diagnóstico, mas no tratamento também. E com a pandemia, hoje são aí milhares de pacientes esperando para fazer uma cirurgia, para fazer uma radioterapia, para fazer uma quimioterapia, equipamentos totalmente sucateados, né, para fazer radioterapia, bomba de cobalto que queima, né, aonde tem, imagine, né, tem vidas. Então eu queria agradecer, parabenizar aqui o procurador doutor Alexandre, pedir aqui desculpa, né, que eu vou ter que ausentar, vou participar agora do Global Fórum. Queria agradecer, nós recebemos inclusive, né, uma premiação ontem, agradecer o Instituto Lado a Lado pela vida e aproveitar e parabenizar a deputada Flávia Moraes, que foi a autora do requerimento, e já convidar, né, a deputada Flávia para dar continuidade. Bom, eu quero agradecer muito o apoio do deputado Wellington Prado, que tem sido muito atuante nessa comissão, que hoje nos ajuda a presidir essa audiência pública de grande relevância. Nós temos aí um desafio enorme para o enfrentamento do câncer e nós sabemos a dificuldade que é, principalmente para a absorção dessas novas tecnologias, para que ela chegue até o paciente. Daí a importância de nós estarmos aqui reunindo esforços, trazendo o conhecimento, a experiência e fortalecendo essa pauta através dessa comissão que tem lutado muito pelo enfrentamento. Eu queria pedir desculpas, eu estava participando de forma remota, falha no sinal e isso comprometeu um pouco o início da reunião, mas agora já estamos aqui de forma presencial, ficaremos até o final. Agradeço muito a todos que estão aqui participando e contribuindo com o debate. Queria convidar agora o representante da Secretaria de Atenção Especializada em Saúde do Ministério da Saúde, Eduardo Davi. Boa tarde, deputada Flávia. Só me confirma, por gentileza, se vocês me ouvem bem. Não está muito bom, não, o som. Pode ser um pouquinho melhor. Melhorou um pouco? Melhorou um pouco. Eu vou tentar falar bem pausadamente e mais alto, tá bom? Mas qualquer problema, vocês me sinalizem, por gentileza. Uma boa tarde a todos. Eu me chamo Eduardo Davi, estou representando a nossa secretária, Mayra Botelho, que não pôde estar presente aqui hoje por conta de outros compromissos, mas eu faço parte de um dos departamentos aqui da SAIS, o Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência, né? E também acompanho como representante da SAIS a nossa cadeira junto à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a CONITEC, né? Então, gostaria de agradecer à deputada Flávia Moraes, ao deputado Wellington Prado e a todos os parlamentares que compõem a nossa comissão especial aí.
também aos colegas que me antecederam, o Paulo Benevento, a Danildes Teixeira e a Mayra Calef, e aos colegas que vão me suceder depois, né? A gente pretende ficar aqui até o final junto com vocês. E antes de esclarecer um pouquinho mais e contribuir para essa discussão, eu gostaria de reafirmar o que disse Paulo no começo e o que disse o deputado Wellington agora ao final, na sua declaração, que também nos anima muito, como área técnica, esse olhar especial que a equipe de transição está dando para essas questões de combate, prevenção e controle do câncer, né? Mas, de uma forma geral, o grande problema para essa discussão mais específica que a gente está tendo aqui hoje, eu conseguiria elencar 2 grandes problemas para essas situações que estão sendo elencadas por vocês. No primeiro momento, a gente tem, por vezes, gestões um pouco ineficientes ainda, do ponto de vista de gestão desses recursos financeiros repassados, né, por parte do Ministério da Saúde, para que a atenção oncológica ela seja levada adiante por meio dos gestores locais, né, os secretários municipais e estaduais de saúde. É por isso que em algumas situações a gente consegue comprovar aquilo que vocês trazem, que é essa inequidade no acesso não só aos medicamentos, tá bom? Não vamos reduzir a nossa discussão de controle do câncer à medicação, mas ao tratamento integral do câncer como um todo, né? Essas inequidades elas são observadas em todas as modalidades de tratamento, não somente para o câncer também, né? E a gente atribui a isso aos diferentes tipos de gestão que são conduzidas localmente. É natural isso acontecer. Algumas gestões elas são mais eficientes no sentido de alocação desses recursos repassados pelo Ministério da Saúde. Algumas outras ainda têm bastante a avançar, a se aprimorarem, a se qualificarem nesse sentido, porque, no fim das contas, o recurso repassado pelo Ministério da Saúde, né, de maneira centralizada para os entes descentralizados, ele é o mesmo, ele não é distinto para um ou para outro gestor, né? E o segundo grande problema é a questão orçamentária de fato. É isso que o deputado Wellington traz, é um grande impeditivo para que a gente consiga fazer jus aos prazos estabelecidos pelo decreto que Danilo comentou agora há pouco, né? Os prazos eles são mais que conhecidos, todos já conhecem, é de amplo conhecimento também, há muita transparência no site do Ministério da Saúde, da própria Conitec, com relação às incorporações e aos respectivos prazos, né? Então, o fato de que os prazos não são cumpridos na íntegra é de amplo conhecimento e é uma questão que não acontece só na oncologia, né? E é um problema que tende a se agravar considerando as restrições orçamentárias que nós temos na área da saúde, né, nos últimos anos, e uma perspectiva que, se não for muito bem gerida, tende a levar ao agravamento dessa situação em razão da situação orçamentária e em razão do fato de que, em especial nas áreas das doenças raras e das neoplasias, do câncer, a gente tem uma inovação cada vez mais crescente, né, do ponto de vista de tratamentos medicamentosos, e uma inovação que vem a custos altíssimos, né, a custos altíssimos que ameaçam a sustentabilidade não só do nosso Sistema Universal de Saúde, que é o SUS, mas ameaçam a sustentabilidade de outros sistemas universais de países, inclusive, muito mais ricos que o nosso, né? Então, é uma questão global, não é algo que é observado somente no nosso país. Os países têm enfrentado essas dificuldades de custos cada vez mais altíssimos, em especial na área oncológica e na área de doenças raras, e eles têm tentado também pilotos com algumas estratégias, com algumas soluções alternativas para gerir tudo isso daí. O deputado Wellington comentou uma proposta que pode vir a ser o caso, né, mas que alguns países que têm lançado mão delas têm sofrido também e têm necessitado de algumas adaptações nesses modelos. Eu estou falando do modelo que ele citou de um câncer, de um fundo de câncer nacional, nesse sentido, né? A gente já tem uma experiência, que é a do modelo do sistema inglês, né, do NHS, o Sistema Britânico Nacional de Saúde, que implantou há alguns anos atrás o Cancer Drugs Fund, né, o fundo de drogas para câncer, né, na oncologia, para neoplasias. E o governo britânico sofreu reveses imensos, porque criou um fundo específico para isso, mas descobriu depois de alguns anos que era um saco sem fundo, né? Que a cada ano as pressões da indústria farmacêutica se acirravam cada vez mais sobre esse fundo,
de modo que aquele recurso que foi disponibilizado para esse fundo se tornou rapidamente insuficiente, né? E aí eles tentaram fazer adaptações, que aí eu acho que Tarsila, que é uma colega do Ministério que vai me suceder e trabalha nessa área de monitoramento das tecnologias em saúde, pode vir a acrescentar bastante, que é definir alguns indicadores que vão nos permitir acompanhar se esses medicamentos, se essas tecnologias incorporadas e implementadas na ponta, se elas de fato estão trazendo os impactos e os resultados em saúde, como os artigos que a Conitec avaliou diziam que elas trariam, né? E aí isso vai justificar a gente manter ou retirar aquela tecnologia do nosso sistema, porque ela não se demonstrou tão eficaz quanto ela se propôs a ser, né? E para um sistema de saúde essencialmente público como o nosso, e cada vez mais restrito do ponto de vista orçamentário, não se justificaria a sua manutenção no rol do nosso sistema, né? É uma das formas de se fazer. Uma das outras formas interessantes que podem vir a ser tentadas, que o próprio deputado Wellington trouxe, seriam a elaboração de algumas atas nacionais de registro de preço, né? A questão da centralização de medicamentos no SUS, gente, é uma questão que a gente volta e meia discute com todos vocês, né? Com representantes do parlamentar, representantes da sociedade civil, das associações de pacientes, do próprio setor regulado, da própria indústria. Tem vantagens e tem desvantagens. E as desvantagens pesam muito nesse caso. Uma outra colega que vai me suceder, que é a Clarissa, do próprio Departamento de Assistência Farmacêutica, pode citar para vocês dois dos exemplos de medicamentos oncológicos que estão centralizados, a sua aquisição está centralizada hoje no Ministério da Saúde, são 6 somente, tá? Medicamentos oncológicos nessa situação, em que nós passamos aí nos últimos 2 anos por um apuro imenso, né? Por questão de, uma vez que está centralizado, competiria única e exclusivamente ao Ministério da Saúde fazer todo o processo licitatório e em se atrasando, em se havendo alguma coisa inesperada, algum revés nesse processo, você tem falta desse medicamento em todo o país. Então, a questão da centralização, ela tem que ser vista com bastante cuidado, tá? O Ministério da Saúde não está fechado a essa forma de se fazer a assistência oncológica, mas tem que se pensar também nas desvantagens, tá bom? A Larissa talvez pode citar, e vocês conhecem, né? É mais para a gente deixar claro para quem vai assistir essa transmissão depois, que a centralização, ela pode também incorrer em problemas graves de falta, de desabastecimento. Então, talvez modelos mistos nesse sentido, talvez a saída da ata de registro de preço, né? Em que a gente estabeleça, junto com os gestores, uma intenção de compra e a gente possa se valer da concorrência múltipla aí dos fornecedores para tentar preços mais atraentes e sem que a gente tenha que enfrentar o risco do desabastecimento quando você tem um único ente fornecedor, né? Que é o caso da proposta da centralização. Então, tem algumas questões que não são soluções certeiras, né? Vários países tentaram soluções distintas, vários países estão tendo essas mesmas dificuldades. E aqueles que estão um pouquinho à frente da gente são porque são países ainda muito ricos, né? Quando você pensa em orçamento para a saúde, esses países europeus, Canadá, Austrália, que estão um pouco à frente nessa questão de acesso, eles são, de fato, países que têm, obviamente, um orçamento para a saúde, do ponto de vista proporcional e relativo, muito superior ao caso brasileiro. Então, eu acho que o diagnóstico está feito, é conhecido de todos vocês que estão conosco nessas discussões, e o Ministério da Saúde não fecha os olhos para essas alternativas, né? A gente tem vários espaços para esses debates com a própria secretaria. Eu estou vendo que o tempo está acabando, mas já estou concluindo, tá, deputado? A gente tem vários espaços com as sociedades civis, algumas das quais estão aqui hoje conosco, com a indústria farmacêutica, com os parlamentares, né? Com os órgãos de controle também. Para concluir, Eduardo. E a nossa ideia é, de fato, manter esse contato com vocês. Sempre lembrando que não é uma dificuldade exclusiva da oncologia e que a gente também não pode reduzir a questão do tratamento e controle do câncer aos medicamentos, né? Inclusive, a gente vem com investimentos aí nos últimos 2 anos nas áreas de prevenção do câncer, que é uma área que pode nos trazer muitos resultados no futuro de curto prazo, né, do ponto de vista de impactos em saúde, e que a gente também precisa de muito recurso e de aprimoramento e qualificação das gestões locais para que esse recurso seja
o mais bem investido e destinado possível para que a gente possa ter resultados em saúde aí no curto prazo. Mas coloco a SAIS aqui em nome da secretária Maíra à disposição, tá bom, deputada e colegas? E fico à disposição aí para ouvir as falas de vocês que vão me suceder. Uma boa tarde a todos. Obrigada, Eduardo. É muito importante a participação do Ministério da Saúde em debates como esse. A gente sabe da dificuldade que é para nós vencermos a questão da falta de recurso, de orçamento e a importância que tem a gente ter o envolvimento do Ministério da Saúde. Eu quero deixar já um questionamento para o Eduardo, que ele deve, no final, responder algumas perguntas. Nós estamos com um projeto de lei aqui buscando rastreamento do câncer coloretal e nós temos aí um posicionamento contrário de algumas entidades e eu queria ouvir o Ministério da Saúde sobre isso. Queria passar a palavra agora para Clarissa Rodrigues Soares, coordenadora geral de coordenação geral do componente especializado da assistência farmacêutica do Ministério da Saúde. E logo depois, Eduardo, a gente pode estar ouvindo um pouco sobre essa questão que eu deixei aqui. Clarissa, com a palavra. Olá, boa tarde. Vocês me escutam? Sim. Bom, boa tarde a todos e a todas. Obrigada, deputada, por essa oportunidade de falar um pouco, né, sobre assistência farmacêutica. E pegando o gancho da fala do Eduardo, é muito importante entender a separação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer e da Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Uma vez que o câncer, o tratamento do câncer ele vai muito além dos medicamentos e dos procedimentos quimioterápicos. A assistência farmacêutica, que é a área da qual eu faço parte, ela é responsável por garantir o uso racional dos medicamentos, por fornecer insumos, medicamentos que cabem ao financiamento, né, da União e também financiar aqueles que são ou tripartite ou que são de financiamento da União e de aquisição pelos estados. Então, especificamente em relação ao componente especializado da assistência farmacêutica, que é uma estratégia de fornecimento de medicamentos baseados em linhas de cuidados, medicamentos para tratamento ambulatorial, que antigamente era conhecido como alto custo ou medicamentos excepcionais, esse componente ele fornece sim alguns oncológicos que foi definido, né, naquele momento, alguns anos atrás, como uma estratégia para garantir que esses medicamentos chegassem até o paciente. Foi uma estratégia pontual, então, como o Eduardo falou, nós temos apenas alguns oncológicos e a gente adquire esses oncológicos de forma centralizada, mas não é a única forma que o CEAP fornece medicamento. O CEAP ele é dividido em grupos, né? Então, nós temos os medicamentos do grupo 1, que são medicamentos que são financiados pela União. Então, nós temos dentro do grupo 1, o grupo 1A e o grupo 1B. O grupo 1A são medicamentos que são financiados e adquiridos pela União, mas toda a logística, distribuição, dispensação é de responsabilidade dos estados. Nós temos os medicamentos do grupo 1B, que são adquiridos pelos estados, mas por meio de ressarcimento, nós financiamos esses medicamentos. E temos os medicamentos do grupo 1-2, que são de aquisição, financiamento dos próprios estados. Então, é muito importante conhecer a estrutura da assistência farmacêutica e o papel da assistência farmacêutica no fornecimento de medicamentos que está descolado do fornecimento de oncológicos, uma vez que, como eu disse, né, o tratamento oncológico é muito além do que o tratamento com medicamentos, né? Nós temos cirurgia, radioterapia e inúmeros procedimentos. E em relação aos prazos, né? Foi citado aí o prazo de 186 dias para a disponibilização do trastuzumab. Então, como eu falei, o trastuzumab ele é um oncológico que, porventura, é disponibilizado pelo CEAP. Porém, para chegar nessa disponibilização, nessa estratégia, houve toda uma discussão anterior. É importante ressaltar que a partir do momento que o medicamento ele é avaliado pela Conitec e há recomendação de incorporação,
esse medicamento tem uma série de etapas que devem ser cumpridas para que esse medicamento seja disponibilizado para os estados. Então, a gente tem, além da portaria de incorporação, nós temos a publicação dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Então, o Ministério ele só pode distribuir o medicamento a partir dessa publicação, né? Porque é ali no protocolo, no PCDT, que a gente chama, que haverá as condições de diagnóstico, de tratamento, as linhas de cuidados, né, disponíveis. Além disso, nós temos uma pactuação na CIT, porque o medicamento incorporado, a gente precisa ir para o âmbito tripartite. A CIT é a Comissão Intergestores Tripartites, que é formada pelos estados, União e municípios. E aí, em conjunto, é discutido de quem será a responsabilidade daquele financiamento. Então, para o trastuzumab ter vindo, né, aqui para a União, houve uma pactuação, uma discussão, e os 3 entes eles tiveram que aprovar essa centralização da aquisição. Então, é importante dizer que não é apenas incorporar, adquirir e distribuir. Então, tem todas essas etapas, e aí tem todo o processo aquisitivo que nós instruímos. A gente tem aqui uma média, né, de 5 a 10 meses para a finalização de um processo aquisitivo. Isso depende muito do sucesso, né? Quando a gente adquire por meio de pregão, esse medicamento ele pode fracassar, o pregão pode fracassar por preço, ou pode fracassar pela falta de fornecedores, né? Então, isso é uma realidade nossa. Além disso, quando o contrato é assinado, tem um prazo para o fornecedor para ele distribuir esse medicamento. Muitas vezes o medicamento ele é importado, então tem todo o trâmite de importação e distribuição. E, além disso, a gente precisa de publicar uma portaria com cadastro na SIGTAP, que é o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do SUS. Temos também, os estados eles também têm que adequar os seus sistemas, têm que parametrizar as condições do CEAP. Então, tem toda uma cadeia de eventos que possibilitam que esse medicamento chegue até o paciente. Então, por vezes, né, por alguma intercorrência aí no meio do caminho, esse prazo ele pode vir a ser extrapolado, mas o Ministério tem aprimorado e tem trabalhado cada vez mais para cumprir esses prazos. A gente já atualizou fluxos internos para permitir que o medicamento chegue até o paciente antes dos 180 dias. Bom, então, da minha parte, eu acho que eu consegui ser rápida, ser breve, né? Da minha parte é isso. O Ministério da Saúde ele tem trabalhado incansavelmente, incessantemente, para garantir que o medicamento chegue até o paciente em tempo oportuno, nas condições adequadas de qualidade, enfim. E me coloco inteiramente à disposição para eventuais discussões, qualquer dúvida, podem contar comigo. Eu agradeço imensamente, mais uma vez, essa oportunidade de estar aqui hoje falando um pouco sobre assistência farmacêutica. Obrigada, Clarissa. Passo a palavra agora a Alexandre Schneider, Procurador da República, coordenador do subgrupo de Oncologia da Primeira Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Seja bem-vindo. E com a palavra, o doutor Alexandre Schneider. Obrigado, deputada Flávia Moraes, presidente dessa comissão, a quem saúdo pela iniciativa, e agradeço, em nome do Procurador-Geral da República, ao convite formulado ao Ministério Público Federal. E então nós estamos aqui, eu e a doutora Tiziana Nogueira, que vai me suceder aqui na fala, como representantes da Primeira Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. A Primeira Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, ela tem, por atribuição legal, tratar de coordenar a atividade dos membros do Ministério Público Federal em âmbito nacional, dentre outros temas na questão da saúde. Especificamente, como coordenador do subgrupo de Oncologia da Primeira Câmara, a nossa missão, ela é, claro, sem desmerecer e sem desbordar da questão medicamentosa, mas nos preocupar com a questão global do tratamento do câncer.
Para isso, o nosso grupo de oncologia, ele vem se detendo basicamente no diálogo tanto com os agentes públicos quanto com os agentes privados que prestam o serviço de saúde pública contratados pelo Sistema Único de Saúde. E, nesse sentido, nós logramos ter ao nosso dispor o assessoramento de uma clínica de oncologia lá do estado do Rio Grande do Sul, que bem desempenha essa atividade de prestar serviço ao SUS com bastante resolutividade, porque ela se detém primordialmente na atenção básica de diagnóstico do câncer. Eu gostaria de estar aqui também ladeado pelo Dr. Henrique Trezel, que é oncologista e trabalha nessa clínica chamada Oncoprev, lá do Rio Grande do Sul. Infelizmente, ele não pôde estar aqui porque ele está num compromisso familiar bastante nobre hoje, né? Então, ele me pediu que eu transmitisse algumas anotações que ele fez de estudos médicos a respeito do tema. Mas, antes de mais nada, basicamente, nós constatamos, através desse diálogo com os agentes públicos e com os agentes privados, que o tratamento do câncer ele depende muito, e aqui eu estou falando talvez uma platitude, uma obviedade, do tempo de diagnóstico e início do tratamento. E uma das principais dificuldades que existe no tratamento do câncer no Brasil é a questão do diagnóstico. E esse diagnóstico ele é tão necessário porque a gente sabe aqui, obviamente eu não sou do meio médico, eu sou do meio jurídico, mas a gente sabe que o câncer, ele dependendo do tipo de tumor, ele progride muito rápido. Então, essa detecção, essa constatação, esse diagnóstico, ele é tão importante quanto o tratamento final. Para exemplo, eu trago aqui um dado que me foi passado nesses diálogos que a gente vem mantendo com o poder público, com o poder privado, com os agentes privados, no que tange ao câncer de mama, que é uma das preocupações hoje no setor de oncologia. Um dado bem objetivo. Se o tumor, se o nódulo mamário ele for constatado com precocidade, em tamanho inferior a 1 centímetro, a taxa de resolutividade desse câncer de mama ele chega a perto de 100%. Ou seja, a probabilidade de cura chega próximo a 100%. Daí a necessidade de um diagnóstico precoce. E para isso, além das medidas de atenção básica à saúde, como estímulo a cuidados pelas mulheres, e isso tem que ser feito na atenção básica, lá na ponta, nos municípios, é necessário também os diagnósticos através de imagens, mamografias, raio-x, e também a questão das biópsias. E isso vem sendo apresentado como um problema de equidade também, antes até do que a questão dos medicamentos. No Brasil, segundo dados do INCA, a média de detecção dos tumores de mama é de 2,5 centímetros, o que já é um estágio bastante adiantado de estadiamento desses tumores. A resolução, ou melhor, a resolutividade na busca pela cura desses tumores é bastante baixa em termos percentuais e inversamente proporcional, o custo de tratamento se eleva de forma bastante exponencial. Deputada, nós temos informações que nós não podemos trazer a público nesse momento. Mas há informações de muitos conflitos de interesse
no que tange a esses tratamentos de câncer. Muitas vezes, interesses que não querem deixar com que as medidas de detecção e de atenção básica avancem para um diagnóstico precoce dos cânceres no Brasil. Não me refiro apenas com relação ao câncer de mama. O câncer de mama, ele é o mais notado, ele é mais divulgado pela importância que a mulher tem no cenário brasileiro, como mãe, como gestora, como deputada, enfim, toda a importância que a mãe, como ser biológico, tem no nosso país e no seio da família. Porque uma situação de câncer de mama na família, ela é trágica para todos os que estão na família. Então, se nós partirmos do pressuposto que a detecção precoce, com a detecção de um nódulo mamário inferior a 1 centímetro, tem, em primeiro lugar, um índice de resolutividade bastante alto, próximo de 100%, e um custo para o poder público bastante baixo, isso eu trago esses dados a partir dessa interlocução que nós temos com o Dr. Henrique Trezio, com o Dr. Paulo Morassuti, que são da Oncoprev lá do Rio Grande do Sul, e que tem uma participação efetiva nos tratamentos e nos atendimentos imediatos de pacientes pelo SUS. Eu penso que, como eu já referi, deputada, sem prejuízo da preocupação com a incorporação de medicamentos, mas eu penso que essa comissão também deva se debruçar nessa questão do diagnóstico precoce. Com relação essa corrida contra o tempo que se impõe na questão do tratamento para o câncer, um outro fator que nos foi trazido pelos atores privados que atuam lá na ponta, no dia a dia do tratamento, são as dificuldades de pesquisa no Brasil, no que tange tanto a pesquisas de incorporação de medicamentos, como também de novos medicamentos que estão sendo testados. Essas dificuldades de agilização na liberação dessas pesquisas, tanto pela Anvisa como pela CONEP, fazem com que muitos laboratórios acabem se distanciando do Brasil na realização de pesquisas e, muitas vezes, na colocação de medicamentos experimentais que, para aquelas pessoas que estão, muitas vezes, num estágio terminal e que por estarem apelando para qualquer tipo de tratamento, acabam não sendo viáveis, né? Deputada, já encaminhando para meu encerramento, por ser uma fala muito breve e para passar a palavra para minha colega Ticiana, nós temos aqui, eu vou deixar com a senhora, alguns apontamentos que o doutor Henrique Trezio me passou, para que, então, na medida do possível, sejam considerados. Muito obrigado, doutora. Parabéns pela observação ao tempo. E o senhor traz aqui uma questão muito importante, que é a questão do diagnóstico precoce. Nós sabemos da importância disso, essa comissão tem tratado muito disso também. Inclusive, nós temos atuado diretamente, através de projetos de decreto legislativo, na alteração das portarias que são criadas, justamente retirando o acesso ao rastreamento da mama, que antes 40 anos, agora eles querem 50 anos, e a gente tem lutado muito para a prevalência dos 40 anos. Como eu citei aqui no começo, o rastreamento do câncer de colo retal, que tem enfrentado, pasme, uma resistência enorme, e é difícil de acreditar que existe alguém que defenda o não rastreamento de um câncer que é o segundo no ranking nacional, e que, infelizmente, ainda não existe um diagnóstico, uma disponibilidade de acesso, e nem de orientação, nem de informação da necessidade da realização desse tipo de exame. E esse nosso projeto justamente prevê isso. É claro que com indicação clínica, com alguns critérios que apresentam
aí algumas questões de genética, alguns indícios para que esse paciente faça, né? Claro que o nosso projeto ele não é tão aberto, mas de qualquer forma, mesmo assim, ele tem sido questionado e aí a gente vê, né, claramente o que o senhor falou. Muitas vezes interesses outros, né, vêm numa causa tão relevante, tão importante, que trata da vida das pessoas, vem se sobrepor a esse interesse maior, que deve ser o interesse de todos nós, que é a vida, né, principalmente a vida daquele paciente que pode ter câncer, que venha a ter um câncer no estágio avançado. Inclusive, quando a gente fala de custo, eu não acredito que esse rastreamento custe mais do que ter todos esses pacientes que teriam esse câncer no estágio inicial, com câncer avançado e buscando tratamento no Sistema Único de Saúde. Queria aqui chamar, então, a nossa Ticiana Andréia Salles Nogueira, Procuradora da República, coordenadora do Grupo de Trabalho da Saúde da Primeira Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Seja bem-vinda, Ticiana. Boa tarde, deputada Flávia Moraes. Eu espero que estejam me escutando bem. Espero que a minha internet aqui me auxilie também. Muito bem. Bem, como o doutor Alexandre já o fez, eu queria agradecer também o convite da Câmara dos Deputados para que a gente pudesse participar aqui, debater sobre esse assunto que nos é tão caro, né? O direito fundamental à saúde é um direito que muito nos interessa, né? Tanto é que nos fez entrar nessa área junto à Primeira Câmara, e para poder acompanhar essa execução do orçamento e a gestão dos recursos e dos serviços na área de saúde, né? Procuramos sempre acompanhar a melhoria, né, do orçamento, do aporte de recursos e de uma gestão eficiente e democrática do serviço de saúde. Então, desde 2017, nós, como membro da Primeira Câmara, estamos acompanhando as políticas de saúde pública. Temos alguns subgrupos que trabalham em diversos assuntos também ligados à saúde pública, como a judicialização em saúde, né, que muito leva recursos da União. Acompanhamos também o SISCAM, Sistema de Informações de Câncer, que ficou com uma colega, a Cássia, e vem acompanhando já de muito tempo a instituição, né, desse sistema, bastante importante na área de oncologia, né? E temos o colega, o doutor Alexandre, também, que agora está à frente do subgrupo de oncologia, né? E é efetivamente muito interessante termos colher essas informações aqui nesse debate, até para que possamos atuar em assuntos que possam evoluir nesse nosso acompanhamento da gestão dos serviços do SUS. Especificamente quanto ao tema aqui tratado, eu tenho duas considerações rápidas a fazer, né? Primeiramente, com relação à demora, é sabido que ela acontece, né? Por diversos motivos, acontece a demora, sobretudo na disponibilização dos medicamentos das novas tecnologias. No que diz respeito aos recursos, eu sempre gosto de citar um estudo do professor Daniel Wang, né? Ele se aprofunda no orçamento de saúde, ele estuda os orçamentos de países desenvolvidos, como bem citou aqui o Eduardo, do Ministério da Saúde. Ele menciona, inclusive, essa pressão financeira no sistema do sistema de saúde pública da Inglaterra, né? Fala especificamente, inclusive, da área de oncologia, né? Que nós temos que avaliar, prestar bastante atenção e fazer uma boa ponderação dos preços dos novos medicamentos com os benefícios que são trazidos. E ele cita sempre o relatório da OMS, que menciona dois fatos. Primeiro, os preços dos medicamentos, dos novos medicamentos oncológicos, hoje eles são 10 vezes maiores do que os lançados há uma década, né? E, no geral, os novos medicamentos lançados trazem benefícios mínimos, benefícios clínicos pequenos, né? E um aumento de sobrevida também
não tão relevante, às vezes de dias ou meses, né, com o acréscimo de uma qualidade muito ruim de vida aos pacientes. Eu mencionei isso porque nós somos um país, né, que não tem recursos, que temos, afinal, nossos recursos são escassos, né, nossos recursos são contados, e nós temos que sempre levar em conta esses dois pilares, né, preços e benefícios que são oferecidos. Então, eu acho que nessa discussão, junto a todos os atores que estão aqui presentes, nós temos sempre que levar em conta essa escassez e os benefícios que serão gerados com novos tratamentos e medicamentos, né? No que diz respeito à demora, mais um apontamento é que eu estava vendo aqui um artigo que me foi passado por outro colega, também participante de grupo de trabalho aqui de saúde, ele participa da judicialização, um artigo muito interessante, de autoria da Elaine Capucho, Arthur Brito e outros, que trata justamente dessas demoras, tanto na demora uma eventual demora na apreciação de novas tecnologias e medicamentos por parte da Conitec, quanto pela demora da disponibilização dos medicamentos pelo Ministério da Saúde como um todo, né? Esse estudo, ele traz a conclusão interessante. Os estudos da Conitec não têm extrapolado seus prazos, certo? O que se observa de demora, de maior atraso, no momento da disponibilização dos medicamentos por parte do Ministério da Saúde, por parte do órgão executor, né? Então, daí, se constata e se conclui que a demora se aplica, né, é observada mais nessa ponta da disponibilização e conclui também o artigo que a disponibilização carece de uma maior publicização para que a sociedade possa acompanhar o que é que está acontecendo, né? Em que passo da política pública está ocorrendo o maior atraso na disponibilização das novas tecnologias e novos medicamentos, né? Então, eu acho que, já concluindo aqui minha fala, o Ministério Público estará sempre atento a essas demandas e aos apelos dos entes privados, dos entes públicos, sobretudo na área de saúde e de oncologia, não é? E sempre atento a esses parâmetros, a esses pilares que eu já apontei. E também muito preocupado sempre com a disponibilização de informações e transparência na política pública de saúde, né? E, por fim, eu quero dizer que me coloco à disposição para trazer este tema e outros temas ao debate do nosso GT, junto à primeira Câmara. E, mais uma vez, agradecer a atenção de todos e a deputada Flávia Moraes pela disponibilização desse tempo ao Ministério Público, ao GT e ao subgrupo do GT Saúde. Muito obrigada. Obrigada, Ticiana. Queria passar agora para a dona Maria Del Pilar Esteves Dias, médico oncologista, mestre e doutora da USP, representante da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. A doutora Maria está com um consultório com algumas consultas marcadas, por isso a gente já vai antecipar a fala dela, que seria a próxima. Peço desculpas a Luciana da Oncoguia, mas a gente vai estar fazendo essa inversão e logo depois a Luciana estará com a palavra. Com a palavra, então, doutora Maria Del Pilar. Conseguindo conectar, doutora? Acho que ela está entrando, Flávia. Só um minuto. Tá. Fechar uma porta aqui, que eu estou no hospital, aí é meio confuso. Seja bem-vinda, doutora Maria. Com a palavra. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Eu estou falando em nome da SBOC, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e eu gostaria de só fazer alguns apontamentos, na verdade, focar na questão aí do financiamento mesmo do tratamento. Eu tenho uma pequena apresentação, deixa eu só compartilhar. Peraí.
Deixa eu só, acho que é, só um instantinho, acho que é esse aqui. Não, tá. Então, acho que uma questão que para a gente é muito importante, eu queria focar um pouquinho no, quer dizer, o nosso foco é o prazo da incorporação. Eu trabalho no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é um grande hospital público, ele é 100% SUS, que fica no estado de São Paulo. Então, eu só trouxe 2 gráficos só para exemplificar, que são 2 questões que eu considero relevantes, que é, a gente tem uma incidência que é relativamente estável no câncer, uma curva levemente ascendente, esse é o dado dos Estados Unidos, mas a Europa e o Japão ficam muito próximos disso. A gente tem um pico que é decorrente aqui relacionado ao screening de próstata, né, e há um grande, por isso que a gente tem esse pico, que depois ele desaparece, mas a gente tem uma curva muito consistente de redução da mortalidade nos países com alto IDH. Quando a gente vai ver essa redução da mortalidade, ela se dá nas principais neoplasias. No câncer de mama, a gente tem já, nesses países com alto IDH, uma redução importante e consistente da mortalidade nas últimas décadas. É claro que essa redução da mortalidade não é só por conta do advento de novos tratamentos, ela também está relacionada a diagnóstico precoce, então a programas efetivos de rastreamento e que conseguem fazer o diagnóstico no estadio onde nós temos redução da mortalidade. No Brasil, nós não temos isso consolidado, apesar do rastreamento intensivo, nós continuamos com um diagnóstico em estadios mais avançados, principalmente no setor público, que traz uma ineficiência nessa estrutura de rastreamento, e realmente esse é um lado que precisa ser atacado. Mas além da questão do rastreamento, nós temos uma questão também do tratamento, e acho que nesse tratamento nós ainda deixamos muito a desejar. Quando a gente vai ver os dados internacionais da incidência e da mortalidade de câncer no Brasil, esses são os dados do IARC, a gente não consegue ver essa redução da mortalidade que nós enxergamos nos países desenvolvidos. Isso, com certeza, nós temos alguns problemas relacionados à informação, à coleta de dados de base populacional, que realmente no nosso meio ainda é um pouco precária, mas a gente não observa essa redução da mortalidade. Quando a gente vai ver os dados nacionais que estão publicados, eles são muito segmentados. Então, nós temos aumento na mortalidade em algumas regiões do país e uma discretíssima redução em alguns poucos estados. Então, essa é uma questão que é bastante relevante para nós. Então, trazendo aqui mais objetivamente a questão da incorporação, a gente vê que a incorporação das drogas-alvo no SUS, ela é relativamente lenta, ela tem um retardo importante com relação ao que é adotado como tratamento na maioria dos países com IDH mais alto. E hoje a gente viveu a questão do trastuzumab, felizmente essa questão foi uma questão com muito atraso, mas que acabou sendo resolvida de uma maneira muito desigual no Brasil, porque alguns estados incorporaram antes. Quando a gente tem essa incorporação desigual, eu acho que isso traz um desequilíbrio muito grande no sistema, traz uma injustiça muito grande e também traz, às vezes, uma outra questão que é muito injusta, né, mais injusta até do que essa questão populacional, que é você, às vezes, ter cotas de disponibilização do medicamento e, portanto, uma seleção de pacientes, o que certamente é totalmente inapropriado em saúde. A última incorporação que nós tivemos foi com relação aos inibidores de ciclina, que foram incorporados em 2021, e a data efetiva para a oferta teria sido em 2022, mas, de fato, isso ainda não aconteceu.
E aqui eu queria trazer mais um elemento, que é a questão dos valores da PAC. Então, a PAC que foi destinada para a incorporação dos inibidores de ciclina, nós sabemos o quanto eles são relevantes para o câncer de mama receptor hormonal positivo, é uma PAC de R$ 2.378,90. Bem, a PAC, ela comporta o preço da medicação em si, mas ela também é o custo médio mensal do paciente. Então, é o custo da consulta médica, todo atendimento de enfermagem, teoricamente, todos os exames subsidiários para acompanhamento do paciente, e ela é absolutamente insuficiente. Se nós formos ver, eu trouxe aqui nessa tabela, então na última linha estão os inibidores de ciclina, que foram incorporados pela portaria 76 de 2021, o valor da PAC é R$ 2.378,90, mas eu fiz um levantamento muito rápido ontem pelo Google mesmo, de qual valor era praticado no comércio para caixinhas de um dos inibidores de ciclina. O mais em conta, uma caixinha seriam R$16 mil, que não daria para um mês de tratamento. Então, existe um descompasso muito grande entre aquilo que é praticado, e não dá para imaginar que mesmo que um hospital ou um CACOM faça uma excelente negociação comercial, não dá para a gente imaginar que a gente vai conseguir fazer uma negociação comercial que vai dar cobertura para esse custo que está colocado. Então, aqui a gente tem tem várias questões que estão em jogo, uma demora muito grande na incorporação da medicação. De fato, a gente tem um descompasso dos dados da literatura e da adoção de medicamentos importantes para o tratamento não só do câncer de mama, em países que têm uma saúde centralizada e organizada, como o Canadá e a Inglaterra. Então, são sistemas robustos, que olham para a custo-efetividade, e a gente tem esse grande descompasso, mas a gente, na hora de ter o financiamento do produto, esse financiamento acaba vindo de uma maneira que é inapropriada, é inadequada, é insuficiente e não permite que os gestores façam a incorporação do produto. A gente tem que levar em consideração que a PAC não é só o medicamento, mesmo havendo o financiamento do hospital, a gente, em geral, os financiamentos que vêm das secretarias municipais e estaduais, eles acabam dando um subsídio importante para a manutenção do sistema. Precisamos de enfermeiras, precisamos de exames de imagem, a gente precisa de um conjunto muito grande da própria manutenção da estrutura hospitalar para fazer isso andar, porque tratar do paciente não é só o medicamento. Então, fica muito difícil conseguir o recurso para o remédio especificamente. Uma das questões que às vezes é trazida quando se discute com o Ministério é que assim, a gente teria que fazer uma média, né? Nem todos os pacientes para aquele código vão tomar esse medicamento, então fazendo a média você consegue isso. Isso também é muito difícil fazer essa conta. Na verdade, para alguns medicamentos, a maioria dos pacientes naquela condição vai receber aquele medicamento, e seria muito mais razoável que você fizesse uma PAC específica para essa indicação. Então, o paciente nesta condição clínica e que esteja recebendo este medicamento vai receber esse código de APAC que ressarce efetivamente o que ele está recebendo. Porque, caso contrário, é uma contabilidade quase impossível de ser feita e a gente acaba ficando, às vezes, o gestor ou o hospital acaba sendo colocado como alguém que, se fizesse um bom exercício contábil, conseguiria absorver. Isso, de fato, não é verdadeiro. Os tratamentos já são subfinanciados e não dá para fazer esse tipo de separação, até porque é dinâmico. Eu posso ter hospitais de maior complexidade que recebem pacientes com maior gravidade, isso acontece muito, muito frequentemente, e que acabam necessitando de recursos mais robustos para o tratamento, até pela sua complexidade. Tanto os pacientes quanto as secretarias de saúde acabam destinando de uma maneira que não é idêntica os pacientes segundo a sua complexidade. Então, eu acho que esse era o meu último slide. Essas eram as considerações que eu gostaria de trazer com relação
a demora na incorporação. De fato, a demora é real, mas a gente tem um atraso adicional, que é justamente esse atraso que é, uma vez considerado, tendo o número da PAC, tendo o código da PAC, a real impossibilidade de iniciar um tratamento que, na imensa maioria das vezes, dessas drogas novas que têm sido incorporadas, eles aumentam não só a sobrevida livre de progressão, mas muitas vezes aumentam também a sobrevida global desses pacientes. Então, são recursos fundamentais e que, na prática, não são viabilizados, e a gente acaba tendo dificuldades enormes. Os pacientes, eles questionam, eles realmente questionam, isso gera uma demanda de judicialização que para os estados tem um custo gigantesco, muitas vezes comprometendo um percentual muito grande, né, 1/3 da ordem de grandeza de 1/3 da assistência farmacêutica de um estado destinado para a judicialização, que é mais uma distorção, porque quem judicializa tem um acesso diferenciado à solicitação, e essas judicializações, muitas vezes, elas não são judicializações para os pacientes que realmente precisam, às vezes por tempos inapropriados e para o paciente que talvez não se beneficiaria mais desse tratamento. Então, a gente acaba levando a distorções importantes e a um consumo de recursos que poderia ser evitado se a gente financiasse exatamente aquilo que a gente quer financiar. Então, acho que nós temos, não é um único ponto para ser abordado, são vários pontos que precisam ser discutidos para que a gente possa melhorar esse sistema e possa melhorar a assistência para as nossas pacientes com câncer de mama, mas eu acredito que o que nós estamos discutindo hoje são problemas comuns aos pacientes oncológicos, realmente não se restringem ao grupo de pacientes com câncer de mama. Mas era isso que eu tinha para falar. Obrigada pela atenção. Obrigada, doutora Maria, bom trabalho, obrigada pela participação. Queria agora passar a palavra para a Luciana Rotos, que é presidente do Instituto Oncoguia, e aqui fazer um registro importante, a importância que tem tido a Oncoguia no processo legislativo, sempre presente, atuante, norteando, trazendo dados atuais e fazendo acompanhamento do desenvolvimento dessas políticas públicas, do debate das políticas públicas aqui no Parlamento, sempre com o olhar no paciente, né? Isso é que é muito importante. Então, Luciana, seja muito bem-vinda, né? O nosso respeito à Oncoguia pelo trabalho que faz, e você está com a palavra. Obrigada, deputada. Bom, a gente estávamos juntas ontem, né? Vale lembrar aqui, então, que ontem pudemos comemorar os 10 anos da Lei de 60 dias, né? Uma lei da qual você foi super líder e fundamental para a gente realmente conseguir olhar com mais atenção para essa questão, né, de agilizar o acesso ao primeiro tratamento. Então, muito obrigada mais uma vez, obrigada por estar aqui, pelo convite, por nos ouvir, né, e nos oferecer mais uma vez essa oportunidade de trazer essa discussão tão relevante e que tem impactado tanto, né, o acesso aos tratamentos dos nossos pacientes do SUS. Eu vou compartilhar rapidinho aqui a minha apresentação. Eu não estou enxergando, não está grande, está aqui. Bom, então, né, acho que a gente já teve aqui falas tão completas e tão importantes, né? Eu queria só lembrar, então, gente, a gente está aqui simplesmente, né, porque os pacientes do SUS não estão recebendo os tratamentos incorporados pela Conitec. Por isso que a gente está aqui. Super importante sua fala, Eduardo, né? Quando você traz que a gente não deve focar só em medicamento. E, sem dúvida nenhuma, a gente tem discutido muito, né, problemas seríssimos hoje no cenário oncológico, por exemplo, acesso à biópsia, por exemplo, isso que a Flávia já trouxe aqui, que a deputada já trouxe aqui, relacionada, né, à importância da gente falar de programas de rastreamento para o câncer coloretal. E então, sem dúvida nenhuma, né, que a gente precisa falar de acesso à cirurgia. O dia que a gente estiver aqui podendo discutir acesso à cirurgia, é porque a gente está conseguindo fazer mais diagnóstico precoce. Então, nesse momento aqui, o foco é a gente olhar para essas tecnologias que estão recebendo, né, um sim da Conitec, mas que não chegam para o paciente, né? Então, a gente fez aqui uma
né, uma explicação para a gente olhar um pouquinho, né? Então, lembrando, a Conitec avalia, recomenda uma tecnologia, o Ministério da Saúde, a partir disso, incorpora, deveria ser disponibilizado para todos os hospitais, né, para todos os pacientes que precisam, certo? Não, não é isso que acontece na prática, né? O que a gente está vendo é que mesmo os medicamentos incorporados, então, pelo Ministério da Saúde, eles não entram como obrigatórios e ficam, então, apenas como uma recomendação para os hospitais, né? Então, hoje, o que a gente vê é que uma grande maioria dos pacientes do SUS, eles não têm acesso aos tratamentos mais efetivos, tá? A gente está falando, sim, de tratamentos que foram ditos pela Conitec, que são custo-efetivos, que são efetivos, né? Isso é muito importante. Hoje, se a gente for olhar como é que está na regra do SUS, né, na oncologia, está dito na nossa política que cada hospital do SUS pode definir seu próprio protocolo, né? Cada hospital pode escolher, né, o que ele consegue dar, e obviamente que isso vai variar de acordo com o recurso que cada hospital tem. A gente já vem observando, infelizmente, essa desigualdade no acesso aos tratamentos, já desde um estudo que a gente publicou, que se chama Meu SUS é Diferente do Seu SUS, onde a gente conseguiu catalogar e organizar a informação referente ao protocolo disponibilizado de mais de 52 hospitais oncológicos do SUS. Não está passando aqui, né? Então, por que isso tudo acontece? Acho que já foi amplamente discutido aqui, né? A questão do financiamento ser insuficiente para cobrir os custos com os tratamentos mais efetivos, sem dúvida nenhuma, quase sempre mais caros. Na maioria das vezes, as incorporações elas não têm sido seguidas de atualização do valor da PAC, que é o que, né, é o que vai possibilitar, então, esse reembolso pelo Ministério da Saúde, e muitos dos hospitais, né, que acabam tendo, então, uma menor disponibilidade orçamentária, não conseguem, então, comprar esses tratamentos sem comprometer suas atividades, né? A doutora Pilar já explicou aqui também, né, como é que é essa rotina e como esse orçamento acaba sendo dividido, né? É importante, então, ressaltar, gente, que eu achei importante também a fala do Eduardo, né, quando ele fala da questão orçamentária, mas a gente também queria entender um pouquinho, assim, né, de que orçamento a gente está falando, né? A gente não sabe, né, se temos um orçamento para oncologia, e claro, né, a partir disso, o que a gente sabe são realmente os repasses do Ministério da Saúde via PAC, que são de amplo conhecimento de todos. Infelizmente, né, na prática, o que a gente acompanha é que a compra centralizada tem sido exceção. A Clarissa já trouxe aqui para a gente, então, né, explicou direitinho, né, toda a divisão do grupo A, do grupo 1B, como é que essa divisão deveria acontecer. Porém, acho que tem toda uma expectativa, né, do nosso lado com relação a que aconteçam mais compras centralizadas, porque hoje é dessa forma que o acesso tem acontecido, né? Inclusive, eu queria fazer uma chamada aqui para uma nota técnica, né, os argumentos apresentados, eles são superficiais, eles são insuficientes, eles não fazem uma leitura completa e cuidadosa da situação. Então, a gente aproveita para fazer aqui um pedido formal, né, de reconsideração a respeito desse tema. Está aqui, né, a nota técnica, e do quanto a gente realmente vê esse posicionamento, essa recomendação mesmo, escrita nessa nota técnica com muita preocupação, né? Então, mais uma vez, o Ministério da Saúde, né, ele compra os medicamentos que são incorporados, e a gente acredita, né, que justamente por meio da compra centralizada, ele pode negociar, né, e ele pode, então, fazer o envio diretamente aos hospitais. E é dessa forma que a gente tem visto acontecer o acesso às tecnologias tão esperadas, né, e já tão reconhecidas como necessárias para os pacientes. Então, essa tem sido a alternativa mais efetiva para dar o real acesso aos tratamentos até hoje, né? Esse é o ponto.
né? Um outro ponto aqui, né? Vamos olhar um pouquinho para um exemplo, né, sobre a falta de acesso a medicamentos oncológicos incorporados para o SUS, né? Então, eu vou pegar o exemplo aqui da imunoterapia para melanoma metastático. A gente teve um sim da Conitec em agosto de 2020, a gente teve em fevereiro de 21, né, o prazo para o início da disponibilização no SUS. Em março de 22, o valor da PAC ele foi atualizado para 7.500, né? Ainda a gente já sabe, ouvindo inclusive muitos gestores, esse valor ele não é suficiente para cobrir o tratamento. A gente está falando, né, de mais de 658 dias para que esse medicamento que cura pacientes de melanoma metastático, aqueles que podem se beneficiar, até hoje, né, ainda não está disponível para todos esses pacientes. E te ouvindo, Clarice, eu até fiquei com uma outra dúvida, né? Como você traz muito essa questão de que esse valor da PAC, ele precisa ser definido na CIT. Fiquei pensando aqui agora, né? Se esse valor de 7,5, ele também foi negociado, né? Essa é uma dúvida mesmo que eu acabei ficando após te ouvir, né? Como é que a gente chegou nesse valor de 7,5 para ver de que forma que a gente pode fazer com que ele possa ser um pedaço e os estados e municípios possam complementar, porque obviamente a gente não está vendo isso acontecer. Outro exemplo, né, que a doutora Pilar já mencionou aqui, são os inibidores de ciclina, que mais uma vez, né, a gente teve uma incorporação em dezembro de 21 e a gente está indo aí para 169 dias. Óbvio que tem toda uma ansiedade aí porque a gente está esperando a publicação dos PCDTs, o PCDT da mama ainda não saiu, a versão oficial. E acho que a gente está olhando um pouco para o que ainda pode acontecer, né? A gente teve, então, uma conquista importante agora em julho de 22, que foi a incorporação do trastuzumab emtansina para câncer de mama. Em novembro, agora, também a gente teve a incorporação do crizotinib. O prazo, né, para o trastuzumab emtansina é março de 23, o prazo para o CRIS é junho de 23. Eu acho que aqui é só um reforço para que a gente não veja acontecer com mais essas tecnologias que foram amplamente defendidas pela sociedade, que tiveram um sim da Conitec, não chegarem para os pacientes. E acho que assim, né, já encerrando, né, o Oncoguia está trabalhando, existe todo um movimento nesse momento, inclusive liderado por essa comissão de fazer uma revisão na política nacional oncológica. O Oncoguia tem um documento com inúmeras sugestões. Eu acho que o que tem de central, inclusive no nosso documento, né, é que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, de uma revisão no modelo de financiamento da oncologia, né? A gente precisa olhar para as regras de incorporação de novas tecnologias no SUS, claro, e olhando, então, né, para essa questão da revisão do procedimento da PAC, se a decisão vai ser acompanhada, né, por esses valores que são necessários para a aquisição da tecnologia, e também, né, para essa etapa tão importante do fornecimento da tecnologia ser pactuada pela CIT no prazo de 60 dias, onde será definida, então, a responsabilidade financeira pelo fornecimento da tecnologia junto a estados e municípios. Eu vou dar ênfase para esses dois pontos específicos, deputada, porque esses dois pontos estão, inclusive, presentes no PL 3070 de 21, que, inclusive, já propõe essas alterações. E um outro tópico aqui que o Oncoguia vem defendendo muito é a importância da gente conseguir que os próprios PCDTs sejam obrigatórios. Para isso, eu acho que a gente consiga, né, de verdade, garantir que essas tecnologias que são amplamente esperadas, né? A gente está falando de tecnologias que foram defendidas pela sociedade médica, que tiveram participação dos pacientes, de todo com né, uma recomendação positiva da Conitec, que a gente realmente consiga garantir que, muito além do sim da Conitec, que realmente ela chegue e beneficie de fato os pacientes que estão esperando por elas. Acho que é isso, deputada. Muito obrigada mais uma vez. Luciana, nós que agradecemos a participação sempre tão importante da Oncoguia. Nós agora vamos passar para a segunda etapa da nossa audiência pública, né, que seria a participação dos parlamentares, mas vamos direto para as considerações finais. Então, eu vou repassar os nossos expositores que quiserem se manifestar nas suas considerações finais.
Se o pessoal do Ministério da Saúde ainda estiver presente, eu gostaria de ouvir sobre a questão do rastreamento do colo retal, do câncer coloretal. E nós vamos, então, passar a palavra para o doutor Alexandre Schneider, procurador da República, para as considerações finais. Obrigado, deputada. O Ministério Público Federal ele se coloca à disposição dessa comissão, dessa casa parlamentar, para o diálogo permanente, incessante com relação às políticas públicas no que tange ao tratamento oncológico. Eu apenas acrescento que no trabalho do nosso grupo de trabalho de oncologia, nós estamos em vias de firmar um termo de cooperação com a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, lá do Rio Grande do Sul, especificamente com o Departamento de Ciências Econômicas, para que a gente possa colocar dados primários ao dispor desses professores do Departamento de Ciências Econômicas, para que eles façam um cotejo desses dados com a resolutividade dos casos de câncer no Brasil e também cotejando com os gastos públicos que são dispendidos no tratamento dos diversos tipos de câncer, primordialmente aqueles mais incidentes, justamente para demonstrar essa equação entre o tempo de detecção, início de tratamento e a correspondente utilização de recursos públicos em montante inferior quando a detecção é tanto mais precoce. Então, nós nos colocamos à disposição. Esse protocolo está em vias de ser celebrado pela primeira Câmara de Coordenação com esse grupo da Unicinos, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, para que nós possamos, então, jogar luz nesse problema que é essa equação sempre difícil entre tempo de tratamento e gasto de recursos públicos. Agradeço mais uma vez a disposição, o convite dessa comissão em nome da PGR para estarmos aqui e nos colocamos sempre à disposição para colaborar nas discussões. Muito obrigado. Obrigada, doutor Alexandre. Tiziana, Andréia, está participando conosco. Deputada, me chamou aqui que interrompeu aqui a minha transmissão. Chamei, se você quiser fazer as considerações finais, tá? Nós estamos abrindo a palavra para você. Eu quero apenas agradecer o convite, que já foi feito por propriedade pelo doutor Alexandre. Também me coloco à disposição no Ministério Público, no GT Saúde, para que esses assuntos, assim como outros de oncologia, e outros da saúde também, como orçamento, possam ser trazidos e debatidos. Ok? Eu agradeço muito e agradeço aqui as informações que já estão sendo aqui por mim compiladas. Muito aprendizado nessa tarde. Muito obrigada. Obrigada, doutora Tiziana. Eduardo Davi, representando o Ministério da Saúde. Deputada, obrigado pela concessão da palavra. Eu agradeço a possibilidade de estar aqui falando em nome da nossa secretária, né? Maíra Botelho. Agradeço as falas de todos vocês. Eu acho que eu consegui assimilar e absorver um conhecimento e propostas que então a gente está tentando convergir, né? Mas acho que a gente está mais próximo de chegar em propostas convergentes do que estávamos há algum tempo atrás, né? Eu acho que é assim que se dá, muito embora a gente reconheça que o tempo nesse caso é vida, né? Respondendo, já peço perdão, deputada, por não conseguir responder objetivamente ao seu questionamento sobre a proposição de um programa nacional de rastreamento do câncer coloretal, mas posso dar alguns indicativos para que eu imagino que esteja acontecendo, né? E a gente se coloca à disposição também para receber requerimento de informação da parte da comissão especial, né, para estar dando essa resposta de uma forma mais qualificada, se ela não tiver ficado muito clara no parecer do Ministério da Saúde para o PL, né? Mas, de uma maneira geral, o que acontece é que esses programas nacionais de rastreamento, e não só aqui no Brasil, mas nos demais países também que contam com um sistema público de saúde, eles devem ser estudados antes da sua implementação sobre os mais diversos aspectos, né?
Então, não faço mais parte hoje do DAET, que é o departamento da SAIS que está à frente, né, da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, mas até quando eu estava, o que eu tinha por conhecimento acerca de um programa nacional de rastreamento de câncer de colo retal, é que as evidências estavam aí, né, de eficácia de um programa nesse sentido, mas precisavam ser vistas outros 2 pontos, né, nesse horário integral da coisa toda, que é uma questão de custo-efetividade da implementação de um programa desse escopo, dessa magnitude para o país como um todo, e por custo-efetividade para aqueles que estão nos assistindo e não entendem, o quanto eu invisto de recursos públicos em saúde e o quanto esse investimento me retorna em impacto em resultados em saúde, né? E uma outra questão, a ser vista naquela ocasião, pelo menos, seria uma proposição de estudo de viabilidade para a implementação nacional de um programa desse escopo. Né? Eu acho que vocês todos sabem o que a gente tem hoje implementados no âmbito do SUS para programas nacionais de rastreamento de câncer são câncer de mama e câncer de colo do útero. Né? Câncer de próstata e câncer de pulmão, por exemplo, são questões que volta e meia são vistas, né? Próstata já é uma questão superada, até por ser um câncer indolente, né? Ele demora muito tempo para atingir estágios mais preocupantes, e pulmão também são questões ainda a serem vistas. Mas o câncer coloretal, para terminar, ele tem as suas evidências de eficácia, mas é preciso esse estudo de viabilidade para implementação no cenário nacional. Mas a gente, como SAIS, fica à disposição para responder aí num requerimento de informação da comissão, tá bom? Fica à disposição, deputado. Obrigado, Eduardo Davi. Eu queria fazer um apelo, então, à SAIS para que nos ajudasse fazendo uma análise detalhada do PL, que traz aí, nesse rastreamento, nesse programa, uma viabilidade através do recorte que ele faz, com a indicação clínica, com alguns casos genéticos e também com alguns sintomas evidentes, né? Então, não seria em todos os pacientes, mas aqueles que teriam alguns sinais evidentes de possibilidade. E, com isso, com certeza, nós teríamos aí, num tipo de câncer que ocupa aí uma das primeiras colocações no ranking de incidência do nosso país, nós teríamos aí uma possibilidade muito maior de tratamento no início, né? De não tê-lo em estágio avançado. É recorrente o diagnóstico desse tipo de câncer no estágio muito avançado. Então, é importante que a gente pudesse ter esse olhar, essa sensibilidade do Ministério da Saúde, entendendo até esse nosso PL, ele trouxe esse recorte que não tinha em outro PL que tramitava na casa. Então, a gente conseguiu criar uma viabilidade através desse recorte que nós apresentamos no PL. Então, a gente vai estar aí falando sobre isso. Queria passar palavra para Danildes dos Santos, que é membro da Comissão de Saúde da União de Apoio ao Combate ao Câncer da Mama, UNACAM. Bom, aqui fazendo as considerações, já agradecendo, deputada, né, pela oportunidade, em nome da UNACAM, estou agradecendo. E só trazer aí à baila, né, em que pese tudo que já foi dito aqui, os prazos, na verdade, ainda batendo nos prazos, falando aqui rapidamente do pertuzumab, né, que ele mostrou-se muito efetivo diante das pesquisas, junto com o trastuzumab, exatamente no que tange a sobrevida dos pacientes, né? E só a título de conhecimento também, essa medicação, para entrar realmente aí, para ser liberado, teve um atraso de 748 dias. E mais um que nós temos aí, o trastuzumab emtansina, no tratamento adjuvante do câncer de mama HR2 positivo operado, ele foi aí em 9/9/22, né? E nós temos um prazo aí para 1º de janeiro de 23, que é quando vence todo esse prazo. Então, a pergunta que fica nós teremos disponibilizado, né, esse medicamento? No mais, aqui apenas agradecer e fazer uma solicitação para a comissão, para essa comissão especial, né, para que essas questões elas sejam encaminhadas aí para o núcleo de saúde do programa de transição da nova presidência, né, dado aí a importância de todas as contribuições que foram feitas nessa tarde. Assim, eu agradeço em nome da UNACAM, muito obrigada pela oportunidade, obrigada a todos os colegas
colegas por todas as considerações, ponderações. Pode ter certeza que saí daqui hoje muito mais robustecida. Muito obrigada. Anildo, nós que agradecemos. E agora encerramos, então, essa audiência pública com as considerações finais da Oncoguia, através da nossa querida Luciana. Flávia, mais uma vez só agradecer, né? Vamos lembrar que hoje o INCA fez uma publicação falando que nos próximos 3 anos a gente tem aí uma estimativa de 704 mil novos casos de câncer que vão ser diagnosticados por ano. Então, temos muitos desafios pela frente, que a gente possa seguir contando muito com o seu trabalho, com o espaço que a gente tem aqui nessa comissão e com todos que estão aqui hoje. Muito bom, Eduardo, né, Clarissa, Unacan, Mayra, né, Femama, Miss Bock. É só assim, gente, só assim que a gente vai conseguir de verdade caminhar, garantir mais diagnóstico precoce, garantir acesso aos tratamentos mais efetivos, né, aqueles que de verdade fazem a diferença na vida dos nossos pacientes, gerar menos sofrimento, mais qualidade de vida, né, garantir acesso a direitos. Então, muito, muito obrigada, gente. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Luciana. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que participaram conosco, que acompanharam a equipe aqui dessa comissão e também aos deputados, aos parlamentares que têm atuado fortemente em defesa do tratamento de câncer, principalmente tratamento de câncer precoce, viu, doutor Alexandre? Então, nada mais havendo a tratar, convoco reunião para dia e horário a serem divulgados posteriormente pela secretaria dessa comissão. Está encerrada a presente reunião.